Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos apresentar uma tabela contendo o que chamamos de regras de derivação. Essas regras já são os resultados da aplicação da definição da derivada em algumas funções básicas simples. Assim, em vez de aplicarmos a definição da derivada para calcular a derivada das funções, vamos usar diretamente essas regras, o que tornará os cálculos menos trabalhosos do que se utilizássemos a definição. Inicialmente, vamos usar essas regras para derivar as funções que eu chamo de funções simples, que são aquelas funções que não são compostas. Barbadinha. Então, regras de derivação. Tá? Então, na aula 4, nós usamos a definição da derivada, que é esse limite aqui, para calcular a derivada de funções, ou para calcular a inclinação da reta tangente num ponto de um gráfico. E se nós usarmos sempre essa fórmula da definição para calcular a derivada das funções, dependendo da função, o cálculo pode se tornar trabalhoso e às vezes tedioso. Para evitar essa situação, elaboramos uma tabela com os resultados da aplicação da definição. Esses resultados são chamados de regras de derivação. Com isso, podemos calcular praticamente direto a derivada de cada função sem utilizar a definição. Tá? E a seguir eu vou fazer uma demonstração da derivada de duas funções genéricas utilizando a definição, para mostrar para vocês que todas essas regras que vêm depois nas tabeladas, elas vêm da aplicação da definição da derivada. Já são os resultados. Então eu vou pegar aqui essa definição e vamos calcular a derivada de uma função constante. Tem uma função f de x igual a c. Se nós pensarmos um pouquinho, antes de aplicar aqui fórmula, coisa assim, veja, a derivada ela calcula a taxa de variação. Então vamos pensar na lógica. Se ela calcula a taxa de variação e eu tenho uma função que é constante, o nome já está dizendo, função constante, ela não varia. Então essa função, se ela não varia, ela não tem taxa de variação. Logo, a derivada dela só pode ser zero. Então vamos ver se a gente encontra isso. Então lá eu preciso da função f de x, que já está aqui, que é o c, e do f de x mais h. Mas o f de x mais h é o próprio c, porque eu vou substituir x mais h no x da função. Como ela não tem x, é ela mesma, ela é constante. Então, substituindo aqui na fórmula, f de x mais h é o c, menos o f de x, que também é c, sobre h. E c menos c é zero. Então vai ficar 0 dividido por h, o limite de 0 sobre h, quando h tende a 0. Então, antes de substituir o h por 0, a gente divide. Porque se eu substituir h por 0, vai dar indeterminado. Então, para evitar a indeterminação, eu faço divisão. 0 dividido por h, porque o h, como ele tende a 0, ele não é 0. Então, eu posso fazer a divisão. Então, 0 dividido pelo h é 0. E o limite de 0, quando h tende a 0, é 0. Porque é o limite de uma constante. Então, a derivada da função é 0. Então, logo, a derivada de uma constante é sempre igual a 0. Então, a derivada de 5 é 0, a derivada de 8 é 0 e assim por diante. Então, isso está mostrado aqui. Agora, vamos mostrar a derivada da função f de x igual a x. Quer dizer, eu tenho uma constante vezes x. Por exemplo, a derivada da função 5x, 8x, menos 3x. Quanto que dá? Então, a mesma coisa. Vamos ali, nós precisamos do f de x, que é o ax, e vamos achar o f de x mais h. Então, f de x mais h, nós vamos substituir o x aqui por x mais h. Então, vai ficar a que multiplica x mais h. E, eliminando parênteses, fica a vezes x e a vezes h. E agora vamos substituir lá na fórmula. Fica a derivada, é o limite de f de x mais h, que é a x mais h aqui, menos f de x é o ax sobre h. Veja que aqui eu posso simplificar a x menos a x ali, vai sobrar só a h sobre h. E aí eu posso simplificar o h, vai ficar o limite, quando h tende a 0, de a. E a é uma constante, e o limite de uma constante é a própria constante. Então a derivada de a vezes x é o próprio a. Então a derivada de 6x é 6, derivada de menos 1 meio de x é menos 1 meio, é isso que isso aqui quer dizer. Então eu mostrei aqui duas simples aqui, para não perder muito tempo assim. Então vamos ver essas regras de derivação. Então aqui eu tenho a função à esquerda, na coluna da esquerda, e qual é a derivada dela. Por exemplo, aqui é y igual a c. Isso aqui, o y igual a c é uma função constante, a derivada é 0. Derivada de a vezes x,
né, que eu mostrei no slide anterior. A derivada é A. Aqui a derivada de uma potência, x na n. Essas três aqui vocês usam muito. Então, como é que eu derivo isso aqui? O n passa para frente, ó, tá? E diminui 1 do expoente. Então, fica n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Poderia demonstrar isso aqui, mas isso aqui já a demonstração já demora um pouquinho mais. Tá? Ó, se a função y é uma constante vezes a f de x. Então, a derivada de y vai ser a constante vezes a derivada de x. Tá? Eu conservo a constante e derivo onde tem a função. Ó, quinta, a y igual a soma ou a diferença de duas funções. Então, a derivada vai ser a derivada a soma ou a diferença da derivada de cada função. Eu derivo uma, somo e diminui da derivada da outra. Tá? Sexta, y igual a f de x vezes g de x. Aqui já é um pouquinho diferente, ó. A intuição aqui tem que ter cuidado. A gente fica cuidando ali que a derivada da soma ou subtração de duas funções e a soma ou subtração da derivada de cada um no produto já é diferente. Então, a derivada do produto vai ser, né, se eu chamar a primeira função aqui de f de x e a segunda de g, vai ser a primeira vezes a derivada da g mais a g vezes a derivada da f da primeira. Então, é uma fórmula aqui, né? Sétima também é uma fórmula. Tem uma função que é uma divisão de duas funções. Então, eu quero a derivada de um quociente, derivada dessa divisão. Tá? Então, se eu estou chamando o numerador de f de x e o denominador de g, então o resultado da derivada vai ser a g vezes a derivada da f menos a f vezes a derivada da g, dividido pela g ao quadrado. Tá? Como eu disse, isso aqui tudo pode ser mostrado, né, provado aplicando a definição da derivada. Isso aqui já é o resultado. Agora tem que ter cuidado, essa fórmula ela está sendo aplicada se eu estou chamando o numerador de f e o denominador do g, não pode trocar. Porque se eu trocar vai mudar tudo isso aqui, né, porque tem um menos aí, daí pode trocar o sinal. Tá? Y igual a A elevado a x, um número, uma constante elevada a x. A derivada vai ser a própria constante, a própria potência que está ali, A elevado a x, vezes logaritmo natural de A. O A maior que zero, tá? E o A diferente de 1, que é a função exponencial aqui, né? Y igual a E na x. A derivada é o próprio E na x, ó. Essa é a mais fácil que tem. A derivada tem y igual a logaritmo de x na base A, tá? Qualquer base aqui. Então, a derivada vai ser 1 sobre x vezes logaritmo de e na base a. Ou a derivada vai ser 1 sobre x vezes logaritmo natural de a. Qualquer uma das formas serve. Y igual a ln de x, logaritmo natural de x. A derivada vai ser 1 sobre x. Tá? Y igual a seno de x. A derivada vai ser cosseno. Então, a gente diz que a derivada do seno é o cosseno de x. Tá? Continuando aqui, ó. A função é cosseno, a derivada vai ser menos seno. E assim por diante, tá, gente? Então, agora vocês vão acompanhando aqui. Depois, você vai pegar aqui, ó, derivada da secante. A derivada da secante é a secante vezes tangente. A derivada da cossecante. A derivada da cossecante vai ser menos a cossecante vezes a cotangente. E assim por diante. E vocês vão ver depois nos exercícios que tem função, que é dado aqui, que nós vamos usar mais de uma derivada na mesma função. Tá? Porque ela é formada de várias funções, somando, subtraindo, multiplicando e assim por diante. Então vamos ver o exercício, para a gente treinar um pouquinho. Ó. Calcule a derivada de cada função a seguir usando as regras de derivação. Então agora não é para usar a definição. Então tem aqui uma função polinomial ó, do quarto grau. f de x, 5x na quarta, menos 5x2, menos 8x mais 27. Veja, eu tenho soma e subtração. E tem uma regra que diz que eu posso derivar cada termo aqui da soma e subtração. Eu derivo essa aqui, derivo esse termo e esse termo. E a derivada de 5x na quarta ó, é uma constante vezes o x na quarta. Então eu vou, daí tem uma regrinha, né, que é constante vezes a função. Como é que eu derivo? Eu repito a constante e derivo a funçãozinha que está ali. Então eu vou repetir o 5 e vou derivar o x na quarta. E o x na quarta é o x na n. E a derivada de x na n, o expoente passa para frente a multiplicar, então esse 4 vai multiplicar o 5 e eu vou diminuir 1 do expoente. Tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. É uma potência aqui, o 2 vai multiplicar o menos 5, vai ficar menos 10 vezes x elevado a 1, diminui 1 do expoente. E aqui do 8x é a derivada do ax, né? Que é só o menos 8. Tá? E a derivada de 27 é constante, derivada de constante é zero.
né? Como eu disse, várias regrinhas numa mesma, né? Então aqui, ó, da onde o 20x na terceira, o 4 passa para frente e multiplicar o 5, ó, 4 vezes 5, 20, e diminuindo o expoente, 4 menos 1, 3. Aqui o 10, ó, 2 vezes menos 5 é menos 10, e 2 menos 1 fica 1 no expoente. E a derivada de menos 8x é menos 8, e a derivada de 27 é 0. Aí não precisa colocar, tá? Barbadinha. Então vocês vão ver que isso aqui repete bastante. B, ó, f de x igual produto x na terceira mais 2 vezes 2x2 menos 5. A gente pode usar a regra do produto aqui, ou pegar esse, como é um produto de dois binômios aqui, eu posso multiplicar os dois, tá? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu multipliquei cada termo daqui pelos dois de lá. Tá? Fica mais fácil de derivar depois do que usar a regra do produto. A regra do produto a gente deixa mais complicadas. Então, ó, x na terceira vezes 2x2 fica 2x na quinta. X na terceira vezes menos 5, menos 5x na terceira. 2 vezes 2x2, 4x2. 2 vezes menos 5, menos 10. Não tem termo semelhante para reduzir. Agora eu vou derivar. Veja que eu não derivei ainda. E quando eu vou derivar, aí eu vou colocar o linha ali, ó. E cada uma dessa aqui é que nem um polinômio, ó. O 5 multiplica o 2, fica 10x na quarta, diminui 1. 3 vezes menos 5 dá menos 15, diminui 1, x ao quadrado. 2 vezes 4, 8, 8x na 1, e a derivada de menos 10 a 0, que é uma constante. Tá? C, ó, f de x igual a 2 sobre x na terceira mais 10. Tá? Eu sei que esse 10 aqui, a derivada vai ser 0, que é uma constante. Agora, esse 2 sobre x3, naquela tabela não tem regra de derivada quando tem a variável no denominador, assim, uma fraçãozinha, uma constante sendo dividido por uma variável. Eu poderia usar a regra da divisão aqui, mas ela vai demorar muito, é mais trabalhosa do que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai inverter essa potência para numerador, multiplicando 2, trocando o sinal do expoente. Tá? Assim, ó. Tá? Então, fica 2 vezes x elevado a menos 3, mais 10. Aí eu vou usar a regra da potência aqui, ó. Daí fica mais fácil. Tá? Então, a derivada aqui, ó, é filhinha. O menos 3 multiplica o 2, menos 3 vezes 2 dá menos 6, e eu diminuo 1 do expoente. Menos 3 menos 1 dá menos 4. E a derivada de 10 a 0. Tá? E normalmente no resultado, quando dá expoente negativo, a gente volta para baixo, colocando ele para denominador, trocando o sinal do expoente. Ó. Então fica menos 6 sobre x na quarta, o resultado. Barbadinha. D, ó, f de x igual a 2x na quinta vezes 4ln de x. Veja, tem um produto entre 2x na quinta e 4ln de x, mas entre 2 e o x na quinta também tem multiplicação. E o 4 e o ln também. Então aqui tem 3 multiplicações aí. Tá? Então a gente, para facilitar a vida, vou multiplicar o 2 pelo 4. Tá? Vai ficar 8 aqui. Ó. Então 8x na quinta vezes ln de x. Tá? Aí eu vou chamar essa aqui de uma função e essa de outra. Tá? Agora eu vou usar a regra da derivada de produto. Ó. Então a derivada em relação a x de f de x vezes g de x. Então eu vou chamar a primeira, 8x na quinta, de f de x, e o ln de x de g de x. E vou substituir aqui, ó. Tá? Mas olhem bem, quando eu substituir, ó, eu vou pegar f de x, ó, que é 8x na quinta, que eu vou chamar, e depois daí eu preciso da derivada dela. E aqui eu preciso da g, que eu vou chamar o ln de x, e da derivada. Então vamos preparar aqui, ó. Eu vou chamar de f de x 8x na quinta, e já vou achar o f'. Então f' de x é 40x na quarta, né? Regrinha da potência aqui, ó, 5 vezes 8, 40, e diminui 1, 40x na quarta. E o g de x é o ln de x. E a derivada de ln de x, se vocês olharem na tabelinha, é 1 sobre x. E agora é só substituir esses resultados aqui, ó. Tá? Então, f' de x, que é a derivada da função dada, vai ser o f de x, ó, que é 8x na quinta, vezes o g', é 1 sobre x, mais o g que é ln de x, vezes o f'. O f' é 40x na quarta. Aqui dá para simplificar o x na quinta com x, ó. Tá? Então, 8x na quinta dividido por x fica 8x na quarta. E aqui, normalmente, esse 40x na quarta a gente coloca como coeficiente do ln, tá? Para não pensar que tem que multiplicar por esse x.
Então a resposta é essa, a derivada da função é 8x na quarta mais 40x na quarta vezes o ln de x. Barbadinha. Vejam como eu disse, né, numa mesma função a gente usou várias regras aqui, né? A regra do produto, que dá essa fórmula, e cada uma lá dentro, né? Regra da potência, regra do logaritmo, tá? Por isso tem que fazer bastante exercício. Olha aqui, ó. F de x é seno de x sobre 3x menos 2. Nessa aqui, sim, essa aqui não dá para ajeitar, assim como a gente ajeitou aqui nessa divisão, ó. Tá? Aqui nós vamos ter que usar a regra da divisão. Aqui poderia também usar a regra da divisão, mas é mais fácil passar para cima e usar a regra da potência aqui. Agora essa aqui não. Também eu poderia passar para cima, só que vai ficar seno de x vezes 3x menos 2 elevado a menos 1. Daí eu vou usar essa regra do produto, mas vai ter expoente negativo, tá? E aí vai cair numa função composta que a gente não estudou ainda. Então seno de x e 3x menos 2 são funções simples. Então nós vamos usar a regra da divisão, ó, tá? E a regra da divisão, ó, f de x dividido por g. Então eu estou chamando seno de x de f e o g, o 3x menos 2 de g. Aí eu vou usar essa fórmula. Então, assim como a regra do produto, na divisão eu preciso das derivadas dessas funções. Então vamos preparar aqui, ó. O seno de x eu estou chamando de f e a derivada do seno é o cosseno de x, lá na tabelinha. Tá? Isso a gente praticamente tem que decorar depois, né? Mas fazendo bastante exercício se decora. A g de x vai ser o 3x menos 2. E a derivada de x, derivada de 3x é 3 e derivada da constante é 0. Então fica só o 3. Agora eu vou substituir esses valores aqui, ó, tá? Na fórmula. Tá? Então f' de x vai ser o g, que é 3x menos 2, ó, vezes f' é o cosseno de x, menos f de x é seno de x, vezes o g'. O g' é 3. Tá? Seno de x vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes seno de x. Tá? Dividido por g de x ao quadrado. Tá? 3x menos 2, entre parênteses, todo ele ao quadrado. Aqui não tem termo para reduzir, tá? Não vale a pena multiplicar aqui. Tá? Dá para deixar assim. Tá? F de x igual a x vezes raiz cúbica de x. Veja que aqui dá para fazer de duas maneiras. Dá para usar a regra do produto, né? X vezes raiz cúbica de x, eu chamo uma de g e outra de f aqui, né? Usar essa regra aqui. Tá? Veja que na regra esse f aqui não é essa aqui, tá? É a f que eu estou chamando lá, tá, gente? Então, ou eu posso também ver que isso aqui eu posso transformar em potência, essa raiz cúbica de x, e fazer produto de mesma base aqui, ó. E é o que eu vou fazer, ó. Tá? Eu vou passar esse x aqui lá para dentro, tá? Vai ficar x na terceira, porque eu tenho raiz cúbica, quando eu passo um fator para dentro de um radical, ele fica elevado ao índice do radical. Então vai ficar x na terceira vezes aquele x. Tá? E ali x na terceira vezes x é raiz cúbica de x na quarta. Aí eu vou transformar em potência, ó. Tá? A raiz eu sempre posso transformar em potência dividindo o expoente pelo índice. Então fica x elevado a 4/3. Aí eu vou usar a regra do x na n. Tá? Como a gente usou aqui, ó, a regra de x na n é x na quarta. Como a gente usou aqui, tá? A gente vai passar o 4/3 para frente e diminuir 1 do expoente. Tá? Então f' vai ficar, ó, 4/3 passa para frente, x elevado a 1/3. Da onde que vem 1/3? É 4/3 menos 1. Né? 1 inteiro é 3/3, né? Então 4/3 menos 3/3 é 1/3. Tá? E aqui na resposta, a gente, quando tem expoente fracionário, a gente transforma de volta para a raiz. Então fica 4/3 raiz cúbica de x. Tá? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe comentário. Na próxima aula nós vamos continuar fazendo esses exercícios. Tá?